Enfermagem na década de 80 e 90. Matéria Ética, Legislação e História da Enfermagem. Professora Giovana Veloso. Alunas Ana Lívia, Ellen, Isabela, Letícia Mesquita, Letícia Pinheiro, Rafaela, Tabata, Vanessa, Vitória e Yasmin. Turma, primeiro ano noturno. O contexto histórico da enfermagem nessa época é caracterizada por uma categoria profissional considerada crítica, especialmente nos países subdesenvolvidos. Tal situação devia ao fato das deficientes condições de trabalho, decrescente disponibilidade de profissionais e oportunidades de qualificação para o exercício da profissão. De acordo com o CIE, que é o Conselho Internacional de Enfermagem, o panorama é marcado justamente pela falta de enfermeiros e por desequilíbrios na distribuição desse pessoal nas mais diversas regiões do mundo. Em certos casos, pela subutilização dos profissionais disponíveis naquele momento, O processo histórico da enfermagem é diferente entre os diversos países. Enquanto alguns alcançam um grau significativo de autonomia e valorização social, outros apresentam um reduzido status técnico e reconhecimento econômico e social. O grau de qualificação para o exercício profissional também é diversificado, variando de um país para o outro, com o reconhecimento de categorias de nível médio de escolarização até um nível superior. No Brasil, no início da década de 80, procurou-se consolidar o processo de expansão de cobertura assistencial iniciado na segunda metade dos anos 70, em atendimento às proposições formuladas pela OMS na Conferência de Alma-Ata em 1978, que preconizava saúde para todos no ano 2000, principalmente por meio da atenção primária à saúde. Foi criado também o PREV Saúde, que é o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, onde mostra a importância da atenção primária à saúde da população. Teve o movimento da reforma sanitária brasileira, constituído inicialmente por uma parcela de universitários e de profissionais da área da saúde. Eles faziam movimentos populares de saúde e alguns parlamentares naquela época. Em 1987 é implementado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que é o SUDES, como uma consolidação das ações integradas de saúde, onde eles adotavam diretrizes à universalização nos acessos aos serviços, a integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de saúde e implementação dos distritos sanitários, a descentralização das ações de saúde, o desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras e o desenvolvimento de uma política de recursos humanos. Nesta mesma época foi criado o Programa Assistencial Integral à Saúde da Mulher, que é o PASME. Foi feito também uma nova Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, onde retrata o resultado de todo o processo desenvolvido ao longo dessas 2 décadas, criando o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e determinando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, onde está descrito no artigo 196. A partir da adoção do conceito de saúde na estratégia de promover a consciência sanitária, não só entre os profissionais de saúde, mas também entre os usuários do sistema, ambos estavam sujeitos às mesmas causas que afetavam um lado o processo de trabalho e outro a questão de saúde e doença. No movimento da reforma sanitária, debateu-se em torno da proposta de um sistema único de saúde, onde ele seria público, socializado, universal, integrado e planejado de acordo com as demandas existentes, utilizando de forma hierarquizada e regionalizada os serviços disponíveis. Em 1986, as atividades realizadas pelas enfermeiras em instituições hospitalares caracterizavam-se pela independência, ou seja, suas ações pressupunham ordens médicas ou planos terapêuticos, e parecia que a enfermagem e a medicina eram 2 trabalhos com objetos e objetivos diferentes que não se relacionavam em momento algum. Nessa época também enfermeiros dirigiam um hospital da UFRJ, que era o Hospital Comunitário,
onde eles dispunham de unidades assistenciais voltadas para promoção, tratamento e reabilitação, ofereciam serviços através de algumas unidades, que seria a unidade de internação, unidade de semi-internação, unidade de cuidados básicos e a unidade de reabilitação. A definição da proposta de trabalho partiu da Escola da Enfermagem Ana Nery, e mesmo com os enfermeiros dirigindo os hospitais e mantendo seu funcionamento, não lhe era reconhecido esse direito. Naquela época, a autonomia da enfermagem nas questões de promoção de saúde a nível primário eram questionadas, mesmo apesar da Lei do Exercício de 1986. A assistência de enfermagem parecia uma questão de todos pensarem o que seria a enfermagem e o que ela não seria. Entendido e compreendido por todos nós que a percepção dos demais membros da equipe de saúde estava relacionada com a sua formação profissional, onde a enfermagem é difundida como uma profissão periférica e que não obedecem às ordens médicas, sendo que, na verdade, ela seria autônoma e liberal. Boa noite, gente. Eu sou a Ana Lívia e eu vou falar um pouco do local de trabalho e das formas de cuidado. Lá em 1936, o cientista Carl Chagas, ele trouxe a enfermagem moderna para o Brasil. Desde então, eles já se estabilizaram nos hospitais de ordem religiosa lá no começo mesmo, na década de 80 e 90. Eles já estavam mais estáveis em hospitais públicos, particulares ou religiosos. Embaixo ali tem a Santa Casa de Curitiba. Ela foi o primeiro hospital da cidade e ela foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro II, no dia 22 de maio de 1980. E acho que todo mundo sabe onde que ela fica, né? Ela fica ali no centro mesmo de Curitiba, ali na Praça Rio Barbosa mesmo. Sobre as formas de cuidado, temos a CIP, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Ela foi criada pelo Conselho Internacional de Enfermeiras e ela permite uma linguagem científica e unificada comum à enfermagem mundial. Ela permite que o enfermeiro ele identifique diagnósticos através de fenômenos da enfermagem. E esses fenômenos ele diz respeito às pessoas, às funções, ao meio ambiente, etc. Tem também o propósito, que é a contenção de custos, necessidades de contar com dados confiáveis na formulação da política de saúde, a computadorização nos serviços de saúde, crescente importância de classificações médicas e o propósito da enfermagem de controlar seu próprio trabalho e seus exercentes. Eles também tinham 6 objetivos, que era estabelecer uma linguagem comum sobre a prática da enfermagem, a fim de melhorar a comunicação entre os enfermeiros e outros profissionais. Eles tinham que descrever o cuidado da enfermagem para as pessoas, tipo indivíduos e as famílias, nas diversas unidades, seja institucionais ou não institucionais. Eles tinham que possibilitar a comparação dos dados da enfermagem com as outras áreas clínicas, setores, áreas geográficas e épocas. Também tinham que demonstrar ou projetar tendências nas prestações dos cuidados e tratamentos da enfermagem e na alocação de recursos para o ambiente de acordo com as necessidades baseadas no diagnóstico da enfermagem. Eles também tinham que estimular a pesquisa da enfermagem através de dados disponíveis no sistema de informação em enfermagem e outros sistemas de informação de saúde. E eles tinham também que prover dados sobre a prática da enfermagem, a fim de influenciar decisões na política de enfermagem, a fim de influenciar decisões na política da saúde. O decreto número 94.406, de 8 de junho de 1987, ele diz que o enfermeiro ele exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo ali privativamente a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares das empresas prestadoras desse serviço, a prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, a participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica, e entre outros.
Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho novamente para vocês sobre a relação com as outras profissões. Surge uma nova maneira de entender a enfermagem. Ela engloba uma relação com outros tipos de trabalhos, com uma autonomia relativa, desenvolvendo a prática em um contexto social. E com a lei que rege o exercício profissional, 74/98, que foi regulamentada em junho de 87, através do decreto 94/406. Teve como reconhecimento o técnico e o enfermeiro, e a sua autonomia veio a obrigatoriedade de registro das instituições de ensino, a prestação de saúde e ensino. O órgão de ensino nosso, que no caso é o Corém, que regulamentava como definição de 10 anos para profissionalização de todo o pessoal da enfermagem. Neste período, foi um termo de grandes conquistas em termos de legislação da profissão. A profissão ganhou uma expansão a nível nacional e internacional, porém perdeu em espaço e campo de atuação. Isso engloba também outros profissionais. Quanto para os ocupacionais de enfermagem, conforme a Lei 7.498, de 25 de junho de 86, que regulamentou a prescrição de enfermagem e também serve de consulta com informações do enfermeiro anterior. No link abaixo, contém um registro com depoimentos de enfermeiras que atuavam na década de 80, com subsídios para a compreensão da enfermagem atual. Gente, a minha parte é essa. Quero agradecer a todos. Tenham uma excelente noite. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do uniforme. Então, a enfermagem tem uma lista variada de uniformes que já foram utilizados, né? Mas neste período que a gente está apresentando, as enfermeiras passaram a usar roupas que evitassem infecções e também passaram a usar chapéus para identificação de sua função. Então, assim, durante os anos não se mudou muito as vestimentas das enfermeiras, mas houve a adição de uma nova forma de identificação, que era uma espécie de manguito utilizado no braço, e esse manguito continha uma cruz vermelha. Também nesse período, a enfermagem teve o ganho da luva, né, como um equipamento de proteção. Então, o Dr. William Halsted trabalhava no hospital junto com a Carolina Hampton, e essa Carolina ela era a enfermeira-chefe da sala de operações nesse hospital. Então, o Dr. William se encantou muito com ela, mas ela estava prestes a se desligar da função porque ela estava desenvolvendo um intenso eczema por ficar mergulhando as mãos em solução de formol, em soluções com substâncias fortes. Então, o que acontecia nesse período? Eram introduzidas técnicas de antisepsia em procedimentos cirúrgicos. Então, era feita a vaporização de fenol no campo operatório, havia lavagem das feridas com essa mesma substância, aplicação dela nas mãos, os fios de sutura também eram bebidos em fenol. Então, eram ótimos resultados em relação à antisepsia, só que essa técnica de antisepsia trouxe alguns inconvenientes para os profissionais, né? Porque a vaporização dessa substância, desse fenol, causava tosse, causava irritação de mucosa ocular, e a aplicação nas mãos provocava essa vermelhidão e eczema. Então, foi esse eczema, essa dermatite de contato que a Carolina estava desenvolvendo nas mãos e também estavam se alastrando no braço, que estavam fazendo com que ela cogitasse abandonar a profissão. E o Dr. William, né, apaixonado por ela, estava tentando de tudo para conseguir fazer alguma coisa que solucionasse esse problema, mas sem sucesso. E a alteração, né, essa dermatite dela continuava a se disseminar pelos braços. Até que um dia, em 1889, o
o Dr. William Halsted encomendou a Goodyear a confecção de luvas finas de borracha com a finalidade de proteger as mãos da amada contra a substância irritante que estava prejudicando ela. Essas luvas que foram encomendadas eram semelhantes às usadas por anatomistas, mas eram mais finas, de forma que não atrapalhasse os movimentos delicados que a enfermagem até então, como era na época e como é hoje, exige, né? Então, essas luvas passam a ser esterilizadas com vapor de água apenas. Foi uma vitória para o Dr. William Halsted, porque daí, por conta disso, a amada permaneceu na profissão, se casou com ele no ano seguinte. E para a cirurgia também foi uma vitória porque ganhou suas primeiras luvas. Então, um assistente do Dr. Halsted propôs que as luvas fossem então utilizadas por toda a equipe cirúrgica, e aí começou a popularização do uso das luvas. Ainda sobre o uniforme, nos anos 70 e 80, teve uma grande mudança que fez com que as enfermeiras parassem de usar vestidos e passassem a usar calças, né? Então, o que até então era só vestido para enfermagem, passou a ser também o uso de calças, né? E também ali na década de 90, houve a necessidade de documentação na enfermagem, e aí tornou-se um atributo indispensável, obrigatório, que era a identificação do profissional neste uniforme. Então aqui a gente pode perceber, né, vários tipos de uniforme diferentes, algumas características diferentes no passar dos anos. Aqui a gente tem a apresentação do manguito, que é o manguito ali no braço com a cruz vermelha, a enfermagem dentro do seu uniforme utilizando o chapéuzinho, né? Ali com o vestidinho, e também ali com o nosso uniforme mais atual, que são os pijamas que a gente vê coloridinhos, cada instituição utilizando de acordo com o seu padrão. Então, a cor do pijama não é um padrão, depende da instituição, mas normalmente é utilizada nesse tom verde ou tom de azul. Não se usa mais o chapéu, não mais o manguito, mas continua assim indispensável a identificação do profissional. Então a gente vê que teve uma evolução bem significativa. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Vanessa. Eu vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento naquela época. No Brasil, houve uma abertura de um hospital baseado como os ensinos da escola de Ana Nery. As enfermeiras coordenavam sozinhas, no caso, sem a ajuda dos médicos, e os trabalhos não eram em conjunto. Elas trabalhavam por conta, não havia união entre elas e os médicos. Eles trabalhavam separados e no caso, o hospital era definido como comunitário. Eram voltados para o tratamento e reabilitação dos doentes. Acerca da formação profissional, nós temos a Ana Nery como pioneira da enfermagem no Brasil. Então, a Ana Nery prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá durante a Guerra do Paraguai. Ela se ofereceu para cuidar dos feridos de guerra enquanto o conflito durasse, e o seu pedido foi aceito. Ela se tornou a primeira mulher enfermeira do país. E apesar das faltas de condições de pouca higiene, de falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção por conta da sua dedicação ao trabalho como enfermeira por todos os hospitais onde ela passou. A primeira escola oficial brasileira de enfermagem, em 1926, foi fundada em sua homenagem. A Ana foi a pessoa que concretizou a ideia da formação dos enfermeiros e fez com que a formação profissional dos enfermeiros se tornasse uma realidade. E a partir da Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro, surgiram outras por todo o país, tornando a enfermagem uma profissão oficial. E com isso, também surgiram as profissões auxiliares, como os técnicos e auxiliares de enfermagem em universidades.
Então, foi a partir daí que a gente conseguiu conquistar a formação profissional na área da enfermagem. Foi possível o crescimento, o surgimento de escolas que, né, formassem os profissionais e capacitassem de modo que eles pudessem atuar de forma correta nas instituições de saúde.